Olá, bem-vindos! Vamos para mais um Resolução de Questões da Defensoria Pública aqui no nosso canal. Alguma dúvida? A questão de hoje trata sobre crimes omissivos impróprios. Caiu na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Defensoria Pública maravilhosa. Eu tenho muitos amigos no Mato Grosso do Sul. Quero registrar aqui um imenso abraço a tantos amigos que tenho lá, que tenho na advocacia, que tenho na Defensoria Pública. Não é? Realmente aí eu tenho, né, só lembranças maravilhosas do Mato Grosso do Sul. E é uma defensoria, né, para quem está querendo a carreira, é uma defensoria assim, de ponta no Brasil, reconhecida, né, em todos os aspectos. Bom, falar aqui, ó. A questão versava sobre crime omissivo impróprio. Crime omissivo impróprio. O que tinha a questão? Tinha o seguinte. Opa, aqui. Jack, um nadador iniciante, é levado por seu técnico até a praia para adquirir maior resistência nadando contra a correnteza. Afogando-se, grita por socorro, mas o técnico não atenta para o pedido, visto que conversava com turistas sobre a gastronomia da região. Russell, um robusto e experiente nadador que caminhava na praia, ao perceber os gritos, adentra no mar agitado, mas acaba falecendo em razão da intensidade da correnteza. E aí vem a pergunta, mas antes da pergunta, qual é o saber que vem aqui? O saber é o seguinte, é lembrar do crime omissivo impróprio e quem é que tem o dever de garante, qual a consequência do dever de garante. Crime omissivo impróprio é aquele, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, né, é aquele em que o sujeito tem o dever de agir para impedir o resultado. E se ele não atua para impedir o resultado, ele pode responder pelo resultado. Tá? Bom, nesse caso, o técnico, tá? ele assume a responsabilidade de impedir o resultado na medida em que ele se coloca como o técnico que vai acompanhar o Jack. Então me parece que aqui a ideia de que ele assume a responsabilidade de impedir o resultado, que vai acompanhar o Jack, que ele orienta o Jack a nadar ali naquele lugar, porque ele vai estar do lado, ele vai estar verificando, ele está assumindo a responsabilidade de qualquer forma de assumir o resultado. Se assim não fosse, se não fosse o dever de garante contratual, seria dever de garante por ingerência. Né? Lembra que a linha C do artigo 13, parágrafo 2º, fala daquele que com a conduta anterior provoca o risco do resultado. Ele vai provocar o risco do resultado na medida em que ele está estimulando o Jack a nadar naquele lugar, que ele acabou de verificar, contra a correnteza, tá? Então ele também teria o dever jurídico de agir para impedir o resultado por ser o criador do risco anterior, por ter provocado o risco anterior com a sua conduta de levar o Jack até lá, de estimulá-lo, né, de orientá-lo a adentrar naquele rio com correnteza. Então me parece que de um jeito ou de outro, quer pelo dever contratual, quer pelo dever de ingerência, o técnico tem o dever de garante perante o Jack. O Russell estava passando, né? Não tinha esse dever jurídico de agir para impedir o resultado, mas resolveu se jogar, né? Aí, mais no sentido de um dever jurídico de agir porque tinha uma pessoa em perigo, acabou morrendo. O técnico não tem nenhuma relação com o Russell, aliás, o enunciado sequer fala, né, de que o seu técnico viu o Russell se afogando, viu o Russell se jogando na água, não fala nada disso, tá bom. Então, ao técnico não poderá ser imputada a morte de Russell. Não poderá. Ele não é garante em relação ao Russell, ele é garante em relação ao Jack. Né? O Russell é um outro fluxo, uma outra história. Poderá ser imputada unicamente a morte de Russell? Não poderá ser imputada a morte do Russell, pode ser imputada a morte do Jack. Não poderá ser imputada a exposição de risco de Jack. Poderá não só a exposição de risco, na verdade a morte, né? Porque aqui a gente não está falando simplesmente da exposição de terceiro a risco, a gente está falando do dever de garante. Poderá ser imputada a exposição de risco a terceiros, né? Ao Russell? Não. Né? Não tem o menor sentido. Aqui, não se percebe aí no caso, né, alguma relação da conduta do técnico com a conduta de terceiros, como seria o Russell, ou como algum outro terceiro enunciado, não é tão claro a quem ele quer se referir aqui. A gente poderia até pensar em terceiros que não o Jack nem o Russell, né?
Tem nada a ver o técnico aqui, a conduta do técnico com isso. Então a única alternativa possível é mesmo a letra A. Não pode ser imputada a morte de Russell, tá bom? Porque ele não agiu ele não teria nenhum dever de garante em relação ao Russell. Tá legal? Tá joia? Tá joia. Bom, lembra então que qualquer dúvida, qualquer comentário, manda para mim aqui. Será um prazer poder esclarecer a sua dúvida e estreitar a conversa com você. E lembra de dar o joinha aqui, de compartilhar a questão, né? A ideia aqui é divulgar ao máximo essas questões, os comentários e ajudando o pessoal que está buscando o concurso. Legal? Valeu, gente! Grande beijo, uma alegria ser merecedor da sua atenção. Até a próxima.